Eu sou presidente de uma comissão na Câmara que é a de legislação participativa. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que disse que as emendas têm que ter rastreamento, tem que indicar de onde elas vieram, para onde vão, com ata nas comissões, onde fique determinado quem é o parlamentar que fez a indicação. Além de ser uma decisão do Supremo, houve a aprovação de uma legislação na própria Câmara tentando se adequar àquilo que o Supremo tinha decidido. Arthur Lira simplesmente, no final do ano, porque ele não queria que essa discussão de emendas voltasse às comissões para beneficiar prioritariamente o Estado de Alagoas e outras articulações que ele tem, passou por cima da decisão do Supremo, passou por cima daquilo que tinha sido aprovado na Câmara e indicou um conjunto de emendas à Secretaria de Relações Institucionais que não eram a ratificação do que já tinha sido deliberado, não, era uma nova formulação. Você tinha emendas que já tinham sido discutidas e você tinha emendas novas, que foram simplesmente construídas por Arthur Lira. Nós estamos falando de aproximadamente 180 milhões de reais. E desses 180 milhões, 70 milhões de reais para ir para Alagoas. Aí eu me pergunto, se você tem uma decisão do Supremo sendo descumprida, uma decisão que também vai contra a legislação que a própria Câmara já aprovou e que tira dessa discussão presidente de comissão que são contrários a esse tipo de esquema, o que nós estamos fazendo lá? Nós estamos só carimbando um script pré-definido? Não. Aí o mandado de segurança, ele se aplica, né? Porque você tem um direito líquido e certo, como autoridade coatora, no caso Arthur Lira, trabalhando para que eu não possa dar exercício à minha função. Esse foi o motivo da apresentação do mandado de segurança. Combinado com isso, a gente apresentou também, a bancada do PSOL e o partido, uma representação junto à DPF, que já tramitava no Supremo, com uma comunicação de descumprimento por parte da Câmara, mais especificamente por parte do Arthur Lira. O que o Dino está solicitando é o mínimo. A decisão dele é corretíssima. Ele está dizendo, olha, vocês aprovaram, o Supremo aprovou, essa decisão foi tomada de que tem que ter transparência nessas emendas. Como é que de uma tacada só no final do ano, vocês pedem a liberação de 4 bilhões de reais sem transparência mínima, sem sequer ter ata nas comissões onde esses recursos teriam sido deliberados, quando na verdade não foram, porque, repito, parte desses recursos é dinheiro novo para atender o projeto de poder político do Lira. O mínimo que a gente tem que ter é uma solicitação ao Supremo Tribunal Federal, e esse foi o atendimento para que a decisão do Supremo e a legislação aprovada na Câmara por transparência seja cumprida. Esse foi o motivo do mandado de segurança. Ou se convoca sessões extraordinárias, e a partir daí se retoma o trabalho nas comissões de deliberação ainda nesse período de recesso parlamentar, para que você tenha uma discussão plena, efetiva, sobre a destinação desses recursos e a sua origem de indicação, ou se espera passar o recesso parlamentar, se reabre o trabalho das comissões, se mantém congeladas essas emendas, para a partir de uma nova deliberação, dando transparência efetiva à origem e à destinação desses recursos, para eles poderem ser então liberados. Se não obedecer aquilo que são as medidas de transparência determinadas pelo ministro Flávio Dino, aqueles que derem descumprimento à decisão, evidentemente vão estar sendo responsabilizados por isso. Considera, inclusive, que aqueles que já deram descumprimento à decisão, no caso mais especificamente o próprio Lira, que foi o articulador dessa ação, já tem que ser responsabilizado. A reincidência no não atendimento daquilo que ficou determinado pelo ministro Flávio Dino, evidentemente, amplia a responsabilização de quem fizer o descumprimento. Nosso objetivo não é fazer com que esses recursos sejam utilizados para fazer caixa ou pagamento de juros, né? Mas é para dar transparência à efetividade e à colocação em prática desses recursos. Para você ter uma ideia, hoje o governo tem livre para a realização de investimentos 200 bilhões de reais. E emendas parlamentares, como você mesmo disse, são mais de 50 bilhões. Isso não tem o menor cabimento. Um deputado federal hoje indica mais recursos do que um ministério na esplanada para tocar as suas políticas. Ou um ministério tem que ficar de pires na mão, solicitando, implorando, pedindo a um deputado para que programas que são fundamentais tenham recursos mínimos para o seu funcionamento. Não é que eles simplesmente não queiram dar transparência, que o Lira não queira dar transparência, é que ele não pode dar transparência. Não é justificável, sob qualquer argumento, o que ele está fazendo com o recurso público. Repito, presidente de Câmara autoritário não é uma novidade. Agora, que maneja a quantidade de recursos que o Lira maneja, bilhões de reais, na sua execução e na formulação e colocação em prática do seu projeto de poder, não há precedente histórico. Então, o que vai justificar 180 milhões que não foram debatidos em comissões, incluídos nessa demanda encaminhada à Secretaria de Relações Institucionais, desses 180, mais de 70 serem indicados para Alagoas? O que vai justificar, entre todos os estados brasileiros, Alagoas ser o que mais recebe emendas parlamentares, num esquema que começa de maneira secreta e que continua secreta, apesar
de hoje ter a indicação sendo realizada pelas próprias comissões. O que vai justificar o escândalo, por exemplo, dos kits robóticas, onde recursos do orçamento secreto foram utilizados para dar manutenção a um projeto de poder político, no mínimo não republicano, tocado por Arthur Lira, onde um dos seus principais articuladores, chamado senhor Luciano, está diretamente implicado nessa história, é o cara que estava na liderança do PP e que saiu por um tempo, exatamente para deixar a poeira baixar. O que vai explicar que a filha do Luciano seja sócia do filho do Arthur Lira numa empresa intermediadora de propaganda, fazendo com que ele ganhasse poder durante o governo Bolsonaro, ainda no período da Covid. Então tem tanta coisa no meio dessa história que eles não têm como dar publicidade àquilo que eles estão fazendo, porque o que eles estão fazendo é inconfessável. Porque, evidentemente, o que está sendo feito com essas emendas parlamentares, nessa articulação por parte de Arthur Lira, eles não podem publicamente justificar. O que vai justificar que o próprio Arthur Lira tenha milhões de reais de fazendas não declaradas à Justiça Eleitoral? Esse negócio é muito grave e passou de todo e qualquer limite. Ou se coloca um freio nesse poder de Arthur Lira para já, e parte significativa desse poder vem na forma como ele maneja as suas emendas, ou não vai dar no futuro para a gente reclamar ou ficar chorando o leite derramado. Essa estrutura de poder de Arthur Lira, que passa necessariamente pela articulação, pelo manejo de bilhões de reais de emenda, tem que ser enfrentado para ontem. E o ministro Flávio Dino está fazendo isso e tem que ter o nosso agradecimento e os nossos parabéns por estar tendo a coragem política de fazer o correto.